Fala, empresário de sucesso, como você está? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso querido Pod Ads. Tadadá. Porque pode tudo, pode ads, pode anúncio, pode anunciar, pode qualquer coisa, né? Falar mal da Pode esposa. Ads, fala mal da esposa. Não, vamos focar em vendas, né? Vamos focar em vendas, né, Thiago? Marketing e vendas. Então, se você tá chegando agora, Pod Ads é um podcast focado em marketing e vendas. Então, aqui a gente desenrola conteúdo sobre marketing, vendas, gestão de mídias, website, enfim, tudo que tiver nesse meio do marketing a gente tá conversando. E hoje, para falar de vendas, né? Hoje eu trouxe um convidado especial. O Thiago é sempre especial, né, Thiago? Para falar de vendas, um especialista em vendas, um especialista em time comercial. Tô aqui com ele, né? Primeiramente, meu nome é Gustavo Teixeira, sou CEO da Aldeia, especialista em marketing digital aí há mais de 10 anos no mercado. Mais de 10 não, né? Mais de 12 anos no mercado. Tá ficando velhinho. Tá ficando velho, né? A barba branca. Era um dinossauro. Eu cheguei aqui, era tudo mato. Cheguei aqui, era tudo mato. Hoje qualquer um fala de marketing digital. Mas enfim, deixa pra lá. Deixa pra outro conteúdo de podcast. Mas é isso aí. Sou o Gustavo Teixeira, especialista em marketing digital, em tráfego pago, inbound marketing e CEO da Aldeia. E eu tô aqui com o nosso querido diretor comercial da Aldeia, Thiago Pravato, ex-DJ, pai da Laurinha. Vai lá, Thiago, dá a tua saudação pro pessoal. Ex-DJ é boa, né? Ex-DJ, Faltou dizer que eu tinha cabelo ex-DJ também, né? futuro careca. Futuro não, presente, né? Presente. No futuro vou ter cabelo. Futuro vai ter cabelo. Vamos vai. fazer uns implantes aí, então. Ai. Empresário, é um prazer estar falando aqui com vocês de novo, né? Como o Gustavo já me apresentou aí, eu sou o diretor de vendas aqui da Aldeia. Hoje a gente vai falar sobre time comercial, sobre processo de vendas. Então, se você está começando a estruturar um time agora, ou se é você mesmo que ainda está vendendo aí na tua empresa, fica nesse conteúdo aqui, porque vai ter muita dica, né, Gustavo? Vai ter muito passo a passo aqui. Tem muito conteúdo. Que vai ajudar os nossos clientes aí a vender pra caramba. Clientes e não clientes, né? Quem não é cliente da Aldeia, tá cara, assistindo pra mim já é tá cliente. assistindo, nosso objetivo é te ajudar a faturar mais. Exatamente. E lucrar mais nos próximos meses. Então, se quiser saber também como fazer isso, né? Arrasta pra... se inscreve aí no canal, deixa o seu like, enfim, né? Acompanha o nosso conteúdo, que tem muito conteúdo muito relevante, muito interessante aí sobre marketing e vendas. Beleza? Então, sem mais delongas, né, Thiago? Vamos pro que interessa. Vamos falar sobre vendas, cara. Thiagão, o nosso conteúdo de hoje é como avaliar o comercial da sua empresa e entender o que o seu time de vendas precisa fazer para ter mais resultados. Eu acho que, cara, ter mais resultado é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer vender mais. Todo mundo quer. Então, existem alguns parâmetros que a gente precisa analisar, né? Desde KPIs, time de vendas, time comercial, acompanhamento, desde ferramentas. Então aqui a gente vai tratar um pouco sobre esses assuntos, né? E meio que traçar um passo a passo aí para o que você precisa, você empresário, que precisa fazer para o teu time de vendas começar a vender e escalar já nas próximas semanas e meses. Beleza? Partiu, então? Né? E se for um pequeno empresário que tá dando os primeiros passos sozinho também, o que ele precisa fazer, né? Exatamente, o que ele precisa fazer. E, cara, assim, é simples, né? Mesmo para uma empresa que vende um tipo de serviço ou para que vende algum tipo de produto, cara, o processo comercial, ele é parecido, ele é semelhante. Então, aqui a gente vai dar alguns conceitos, né, do que você pode fazer, do que você precisa fazer e qual a direção que você precisa tomar para você conseguir faturar mais e vender mais e gerar mais resultado. E também acompanhar o seu time e transformar a sua empresa na melhor empresa do ramo que você trabalha. Atua, exatamente. Boa. Então vamos lá. Thiagão, cara, primeiro eu queria entender quais são os principais, né? Como eu falei, tem KPIs ali. Para quem não sabe, KPIs são indicadores que são métricas, são informações, nos anúncios, por exemplo, clique, impressão, cara, isso são KPIs, né? Conversão, quantas vendas e tal. E em cada setor da sua empresa existem alguns KPIs que você precisa acompanhar, algumas métricas que você precisa se atentar. E no time comercial não é diferente, né, Thiago? Então, cara, eu queria saber quais são os principais indicadores de desempenho
para avaliar a eficácia de um time comercial? Quer que eu repita a pergunta? Não. Eu repito a pergunta. Não. Tá tranquilo, essa aí tá fácil. Essa aí tá fácil, né? Olha, como tu falou, tem alguns KPIs, né? Palavra chique. Vamos traduzir. Tem alguns indicadores que o gestor comercial, o dono de empresa, né? Tudo vai depender do momento de cada um, precisa se atentar. O primeiro deles, é que se eu voltar muito, eu vou acabar entrando em outros assuntos, né? Como treinamento e etc. Mas falando de indicadores em si, o que eu procuro sempre avaliar? Volume de atividade. Então, é importante tu saber o que o teu vendedor ou o que o teu pré-vendedor está fazendo de atividade por dia. Definir um número de atividades, por exemplo, 10 ligações por dia, 10 chamadas no WhatsApp, 10 envios de e-mail, coisas nesse sentido. Então, o volume de atividades é o principal, um dos principais, mas um dos pontos mais interessantes é você poder ter métricas mais claras sobre a taxa de conversão. Na minha visão, esse é o principal fator, que é tu poder analisar qual é a demanda, né, que está chegando para o teu time comercial, quantos leads, quantos contatos o teu time comercial está recebendo e quanto que isso está sendo gerado em venda. Né? Então, saber quanto de demanda chega e quanto que isso é gerado em venda, para te entender se aquilo está sendo suficiente e tu poder comparar com cada vendedor. Né? Trazendo um pouco para a realidade. Vamos imaginar que eu tenho aqui um time de 2 vendedores, ok? Um time, né? Uma equipe aí de 2 vendedores. Não deixa de ser um time, né? Exatamente. Cada um recebe 100 leads, por exemplo, por mês. Um vendeu 10 e o outro vendeu 15. Obviamente, esse que vendeu 15, a taxa de conversão dele está maior, ok? Mas por que está maior? Será que ele está fazendo alguma coisa diferente? O que será que ele está fazendo diferente? Será que ele está pegando lead melhor? Perfil do lead. Exatamente. Então, aí a gente entra mais num papo de marketing, de CRM, né? Quando a gente fala de lead, para poder fazer essa avaliação. Mas o principal para mim é taxa de conversão. Porque quando você tem uma equipe de vendas, você consegue avaliar o que cada vendedor está desempenhando e você consegue identificar o possível erro ou possível baixo resultado que aquele vendedor falha ali no processo. Possível falha no processo, exatamente. Então, taxa de conversão é um dos principais. Como é que eu avalio isso? Entrada de leads, quantos leads está indo para o vendedor, quanto que ele está vendendo. É bem simples, tá? Outro ponto que eu gosto de analisar, que aí é um indicador, mas não é um número. Aí é um indicador de desempenho, mas só que é um desempenho mais humanizado, né? Não tem, tem muita empresa que não avalia, que é você poder fazer uma avaliação dos teus vendedores em atividade. Então, você poder avaliar uma ligação, uma videochamada. A gente faz muito isso aqui na aldeia. Esse é um dos pontos principais que muita gente não se preocupa também. Entende? E querendo ou não, também é um indicador, né? Tipo assim, você pegar 10 ligações, aí você identifica, de 10 ligações o cara conseguiu fechar uma só. E o outro de 10 ligações que ele fez, ele conseguiu fechar 3. Né? E aí, ali você que ele fez de diferente? Na ligação você consegue pegar as diferenças de cada um, né? Exato. Cara, e ligação gravada e vídeo assim gravado de uma chamada e tal, é ouro. É ouro. Porque tu consegue identificar se o lead falou alguma coisa que tu poderia aproveitar e dar essa direção pro vendedor, então corrige a falha dele, ou vice-versa, entende se o lead que ele tá atendendo não é adequado para ele atender. Então, cara, a ligação a avaliação de ligação ou de vídeo é um indicador, né? É um KPI bem interessante. Mas para mim, o principal continua sendo a taxa de conversão. Tá, isso aí não tem... Tanto é que no último mês ali, eu mostrei a taxa de conversão ali pro Gustavo, ele tudo isso aí, cara. Então eu vejo que é o principal mesmo, Gustavo. O principal é a taxa de conversão, cara. Claro que vai ter outros indicadores, né? Tipo, que eu acho interessante aí mais voltado pro marketing. Taxa de perda. Os motivos de perda, né? Motivos, exatamente. Tipo assim, o vendedor recebeu 100 leads, ele vendeu para 10. Beleza, 10%. Tá dentro da normalidade do mercado. Mas esse 10 poderia ser 15. 12, 15. Exatamente. Então assim, por que não vendeu? Né? Por que não vendeu para esse cara? Foi por preço, foi porque o cliente estava procurando alguma coisa que não entregava, foi porque a concorrência entendeu? Então tu tem que analisar cada fator. Porque, por exemplo, se às vezes é questão de... o cara não podia pagar. Cara, marketing. Começa afunilando melhor as prospecções,
as estratégias de marketing, porque daí o erro não é do vendedor, é o marketing em si, né? Agora, um exemplo, cara, sei lá, vamos dar um exemplo aqui de serviço. O contrato era de 1 ano e o cara falou que se fosse 8 meses fechava, daí o vendedor não fechou. Cara, é uma coisa que às vezes internamente poderia ser revisto com a empresa. Às vezes era um cliente bom que não queria um período de contrato tão longo, né? E quem faz essa gestão comercial, cara, 4 meses não vai mudar a nossa vida, né? Mas pro cliente vai ajudar, vai entrar faturamento, então vamos ajudar o cara, vamos perguntar se é só isso que tá travando ele. Então, quando o vendedor ele perde as vendas, é interessante ele ter um lugar, que aí a gente entra na parte de ferramenta, né? Que é um CRM, onde ele deixa claro lá os motivos de perda. Que daí o gestor da equipe ele consegue fazer um levantamento. Quais foram os principais motivos e deixar claro pro time de vendas. Cara, esse motivo aqui de contrato, isso aqui não dá para perder. Uhum. Né? Tu tá perdendo venda aqui por R$100. Cara, isso não dá para perder. Tem como contornar essa objeção. Tem como... Exatamente. O cara não contratou porque disse que era caro. Uhum. Era caro porque ele não podia pagar ou ele não viu o valor, né? Então são pontos que o gestor ele consegue analisar e corrigir. Então, ou até às vezes não ficou claro para o cliente o que você tá vendendo. O que seria entregue. O que seria entregue. Então, tipo, aí a galera começa a perder bastante venda por conta disso, né? Não consegue deixar claro pro lead ali, pra quem tá... Não consegue mapear bem. Não consegue mapear a conversa, mas enfim. E Thiago, aproveitando que você falou de CRM ali... existe um outro indicador, vamos falar indicador, né? Chega de KPI. Um outro indicador que, né, na minha visão, eu acho que é um indicador para um time comercial, para avaliar um time comercial, é a questão a questão tipo, de você identificar as oportunidades. Né? Então, tipo assim, não é todo a visualização que gera, e daí a gente já entra no funil, né? Uhum. Porque daí, tipo, às vezes o cara fica pensando, tive tantas visualizações, tive, sei lá, 1000 visualizações, tive 10 vendas. Pô, tá muito ruim. Então, tipo assim, o que seria uma taxa de conversão adequada e como que a gente consegue calcular essa taxa de conversão? Entendeu? Tipo, pensando no funil, é visualização, aí vira o lead, aí vira oportunidade, aí vira isso, aí vira aquilo, aí vende. Certo. Então, tipo, a partir de qual momento que eu começo a calcular essa taxa de conversão? Certo. Cara, eu acho que legal, eu posso trazer uma visão de marketing, do funil todo de marketing mesmo, e falar da taxa de conversão de vendas também. O que eu acho correto, né? O que eu acho que tem sentido a gente mensurar. Cara, começando sobre o funil de marketing, então. O que eu acho que é dentro da normalidade? Tu converter 1% de quem visita... Falando de e-commerce, por exemplo, né? Tu converter em vendas 1%. Das pessoas que visitaram o site no mês, exatamente. Falando, o cara puxou um Google, ou o cara puxou um anúncio do Instagram, ou ele recebeu um e-mail, mas se você juntar todas as visitas que você teve no site, né, no teu site naquele período, e você converter ali entre 1% a 3%, que eu acredito que seja a média, né, tu pode dizer isso também, é o que eu considero ideal. Aqui falando de venda direta, né? Tá, Thiago, mas é pouco? Cara, não é pouco. Não é pouco, porque muita gente que visita o teu site a primeira vez não vai comprar. Não está preparado. E também tem o funil ali de vendas, né? Tem o funil, que primeiro o usuário ele se torna... Ele é uma visualização, né? Então ele não entra em contato. Aí depois ele se torna um lead. Né? Tipo, você fez uma captação ali e esse usuário se interessou pelo conteúdo, se interessou pelo produto, ele virou um lead. Né? Mas não é porque ele vira um lead que ele vai comprar. Que ele vai comprar ou que ele vai virar uma oportunidade. Então, se ele virou lead, ele precisa virar uma oportunidade. Daí é aí que o pessoal confunde, né? Mas eu tive, sei lá, 100 leads. Não. Mas desses 100 leads, quantas oportunidades que for? Aí a gente precisa se atentar. O que é uma oportunidade? Cara, oportunidade para quem trabalha com vendas é o perfil de cliente ideal para você vender o teu produto ou serviço. É o cara que levantou a mão, você mandou uma mensagem e ele respondeu. Quero marcar. Quero marcar. Então esse é uma oportunidade. Agora o cara que você manda mensagem, ele levanta a mão. Quero isso aí. Aí você manda mensagem. Tá, vamos marcar uma reunião. E ele não responde mais. Não é oportunidade. Exato. É tipo assim, ele é um lead. Ele é um lead. Vai continuar na base. Vai continuar na base, mas não é uma oportunidade para o time de vendas. Até porque antes do time... Trazendo um pouco pro nosso meio aqui, né? Até porque antes do time de vendas entrar em contato... Meio, né? Para qualquer meio de venda de serviço, digamos assim. Isso.
E até antes do lead virar oportunidade, falar com o vendedor, vai passar pelo filtro do pré-vendas, por exemplo, para depois virar uma oportunidade real. Exatamente. Então, tipo, vamos generalizar um pouco aí. Vamos entrar num ramo de imóveis, por exemplo. Imóveis ou móveis? Imóveis. Um Tá. corretor de imóveis, né? Ele, sei lá, tipo, recebe um monte de mensagem ali no WhatsApp e tal, né? Todos os leads. Aí ele pega e responde todo mundo. Mas nem todo mundo vai querer agendar. A maioria não vai. Um monte de curioso, um monte de gente que não tem perfil. E é normal acontecer, né? Então, mas vai ter alguns ali no meio, uma pequena porcentagem que vai levantar a mão, né? Tipo, não, beleza, vamos ver o imóvel aí e tal. Aí, a partir desse momento, o cara vira uma oportunidade para esse corretor de imóveis. Exatamente. Daí, a partir da oportunidade que a gente calcula a taxa de conversão. Exatamente. Não é com base nos leads, nem com base nas visualizações. Falando de venda com contato humano, é isso. Falando de venda, e daí tipo, ali você aumenta, né, a taxa de conversão, porque é os contatos, oportunidades que você conseguiu o contato. Exatamente. Então, tipo, cara, então de 1%, cara, vira, sei lá, 30%, 50% a taxa de conversão. Eu dei o exemplo do e-commerce, mas eu posso dar o exemplo de vendas complexas, que é o caso de a venda de um imóvel ou de serviços que são vendas semi-complexas, né? Por exemplo, se tu tem 2.000 visitas na tua landing page, no teu site, pode ter certeza que 10% vai virar lead. 10% geralmente vira lead. Se tiver uma agência boa igual a Aldeia, quem sabe um pouquinho mais, né? A gente converte mais aqui, né, do que 10% na nossa página. Mas vamos à média aí, 10 a 12%. Então eu tenho 2.000 visitas no meu site. Converteu 200 leads. Cara, daqui 30% geralmente vira oportunidade. Então, se a gente pegar aí, Gustavo, tu que é bom de matemática, 10% daria 20, 60. 60 leads virariam oportunidade. Só que a oportunidade, ela já é mais qualificada. Ela já vem mais... Ela já tá, tipo, já entendeu que vai entrar num processo de compra. Cara, se o vendedor foi bom aqui igual eu... E vender 6, vender 12, 6 dá 10%. 10%. Mas vende mais, 12, cara. 12 vende dá mais. 20%. Vende mais. Tudo depende também do produto, serviço que a pessoa tá oferecendo. Mas, assim, ó, se o cara pega... Nesse funil que eu falei, ó, 2.000 acessos no site, 200 leads... Aí converte ali 30%, que geralmente é isso para oportunidade, que vai dar uns 60 leads. Ele faz umas 20 vendas, dependendo do ticket. Dependendo do ticket. Tá? Agora, se for ticket maior, talvez ele faça mais 6 vendas, como tu comentou. Então, quem vende, né? O que o vendedor ou o gestor comercial tem que se preocupar? Calcular a taxa de conversão com base nas oportunidades. Não de todos os leads que entraram. Então, para cobrar do time de vendas, do comercial, ele tem que cobrar em cima das oportunidades que aconteceram, uma reunião, uma visita, coisa nesse sentido. Quem não agendou, quem não avançou na etapa, cara, aí é lá com marketing. Aí também é outra história. Exatamente. E também não dá para culpar totalmente o marketing, cara, porque a maioria é lead, né? Tipo, não é que é normal ser assim. Mas, pô, todo mundo que entra numa loja não compra. Faz parte, não tá no momento. Não tá no momento, às vezes tá pesquisando preço. Relacionamento. Exatamente. Daí entra em outra história para outro podcast, né? Exato. Mas consegui responder a tua... Sim, exatamente. Então, o cálculo da taxa de conversão é com base nas oportunidades, não com base na quantidade de leads total que chegou. Das vendas, sim. Taxa de conversão das vendas, sim. Isso, exatamente. Daí taxa de conversão de leads é outra história. Daí não entra pro time comercial, né? Não é pro time comercial. Aí é problema lá do marketing, né? Da empresa que está fazendo marketing. Mas enfim. E quais outras métricas, quais outros indicadores que seria interessante, que é importante o diretor, né? O dono da empresa, o diretor do comercial, avaliar, né? Tipo, analisar com cuidado, ter sempre em mãos? Cara, eu penso duas coisas assim. É basicamente o que eu falei no começo. A taxa de conversão é a principal. Para mim, sem dúvida nenhuma, é a taxa de conversão. Porque a partir do momento que eu dou uma oportunidade para o time de vendas, eu sei o que eu estou passando por ele de oportunidade. Então, se eu sei que é qualificado, eu preciso cobrar. Então, eu já tenho uma ideia de taxa de conversão. Para mim, é principal mesmo. Tá? E a outra parada é o volume de atividades. Porque, cara, teu time de vendas, mesmo trabalhando bem, vai levar no show, vai pegar lead desqualificado, mesmo filtrando a massa, porque querendo ou não, os leads do digital, alguns mentem também, ocultam informações. É legal a gente deixar claro isso para quem está assistindo também.
Então, o que eu sempre procuro avaliar, assim, sem se prorrogar muito nisso? Cara, é volume de atividade e taxa de conversão em vendas, né, das oportunidades para vendas. Porque com bom volume, tu faz bons agendamentos e boas reuniões. Dessas boas reuniões vão surgir vendas, clientes novos, mais faturamento e por aí vai. Não tem nada que assim que me preocupa muito assim além dessas duas, tá? Eu analiso muito a taxa de rejeição também que eu chamo, né? Que são os motivos de perda. E aí com base nisso eu chego, né? Ô marketing, ô Xandão, e aí? Aqui ó, não sei. E aí tu vai tomando a decisão. Mas, cara, os principais são esses mesmo. Não tem... Isso para vendas. Sim. Um ponto bem interessante que eu vejo para vendas é o time comercial também tá por dentro de onde tá vindo de onde vem esses leads. De onde vem esses leads. Cara, Exato. Quem compra mais? De onde que ele tá vindo? Aí é o perfil ideal, tem outras coisas. Isso, né? exatamente. Mas analisar o TM, enfim, daí a empresa precisa ter uma estrutura para conseguir comportar, né, o TM, precisa ter um CRM, né, enfim, algumas ferramentas que vão te auxiliar a identificar de onde está vindo essas informações. Mas é importante ter na mão do diretor comercial, pelo menos, cara, tipo, quais são as ferramentas que mais trazem leads e geram conversão para minha empresa. E um detalhe bem importante que tu tá falando, cara, tipo, muita gente que tá assistindo a gente nem sabe o que é CRM, ou sabe o que é, mas não usa ainda. Então, tipo assim, é impossível tu ter métricas claras, precisas das tuas informações de venda, da tua gestão comercial, se tu não tiver um CRM, cara. Assim, ó, sem um CRM, finge que você tá, assim, ó, você tá dirigindo um carro à noite, né? Tipo, escuro total, sem iluminação e sem o farol ligado. E sem o velocímetro. E Então, tem radar. E você tem que ficar ali na estrada. Cara, é muito difícil. Muito arriscado. É muito arriscado. Uma hora você vai bater, vai causar um acidente ali e tal. E você, tipo, não vai entender o que aconteceu. Com o CRM, aí você enxerga, você tá numa estrada de dia, com o teu farol ligado, com o velocímetro e a neblina baixando. Até o farol de milha tá ligado, né? E a neblina baixando, e você tá ali controlando a velocidade, você tá conseguindo enxergar a estrada. Olha o que tu acabou de falar, tu controla a Exatamente, velocidade. você controla a velocidade. Exatamente. O CRM a gente consegue controlar de onde vem, pra onde vai, o que come, onde vive. Então essas são algumas métricas bem importantes que o time comercial precisa ter em mãos, né? A taxa de conversão, de onde vem as vendas e o que tu falou mais? E volume de atividade. Cara, tem um ponto que eu não falei que é muito importante, foi descuido meu não falar. Cara, objeção. O indicador de objeção, ele consegue... Se tu tem isso claro, né? Se tu consegue mapear as principais objeções do teu lead, tu consegue entender se o problema tá na tua oferta. Então, se tu não tá vendendo porque a tua oferta tá ruim, então, cara, o que tu tá oferecendo pro teu cliente não faz sentido. Se o teu preço, porque oferta e preço são coisas diferentes. Se o preço que tu tá pedindo pelo teu produto ou serviço tá muito mais alto, tu tá oferecendo muito menos coisas em relação ao mercado, aí mistura um pouco a oferta e tal. Ou se tu tá captando os leads errados. Então tu tá tentando vender alguma coisa que o cara não tem perfil para comprar. Tu anuncia a tua pizzaria na tua região, no Brasil todo, sendo que tu só pode entregar na tua região, né? Exatamente. Então a taxa assim de... O indicador de objeção é muito importante. Então, tu sentar com o teu time de vendas, cara, por que esse cara não está comprando? Por que vocês não estão vendendo? Que objeção vocês estão ouvindo? Tem objeção que não dá de quebrar. Por exemplo, no nosso caso, não, cara, eu quero fazer um teste de um mês. Cara, é perfil. Uhum. É perfil. Então, esse caso aqui não tem nada a ver com... Então, a gente consegue identificar, né? Agora, se o cara chega assim, cara, eu tô inseguro, essa objeção dá de quebrar. Geralmente o cara que chega no final do processo está inseguro, ou não ficou claro a proposta, ou não foi feita a leitura certa do que ia resolver o problema, não foi identificado, não foi mapeado a dor, o problema do cliente. Aí é falha no processo de venda. No processo de vendas. Falha do vendedor, ou do treinamento que foi dado por ele. Então, tu ter esses indicadores de quais são as principais objeções te ajuda muito na tomada de decisão. E também ajuda nas negociações, né? Nas negociações com o cliente e também na melhoria do teu produto, do teu serviço. Então, tipo, se a objeção tá muito caro, você vai entender por que tá muito caro.
Né? Outras empresas vendem no mesmo preço que você, vendem mais barato, daí você vai avaliar. Vende mais caro, mas entrega muito menos. Né? Então, não é realmente não é preço, é outra coisa. Os caras cobram mais barato e entregam muito mais que eu. Né? Então tem que avaliar. Tipo, será que você não poderia entregar um pouquinho mais? Não pode mudar, não pode se adaptar, pode mudar, né? Conteúdo dos outros podcasts. Exatamente, aí. Se adaptar ao mercado. E isso você vai conseguir fazer quando você tiver informação, quando você tiver as métricas na mão. Né? Então, como que a gente fez? Né? A gente identificou um perfil de cliente que a gente não poderia atender, não poderia dar resultado e que não contratava a agência e a gente identificou através das métricas. Né? Então, a gente analisou. Cara, tipo, de 10 que chegaram, nenhum fechou. De 50 que chegaram e a gente perdeu tempo com esse lead. Gastou dinheiro, gastou energia. Cara, mas, enfim, ele continua sendo o nosso lead. Entendeu? Ele não virou uma oportunidade, mas ele continua sendo nosso lead. E tem o que a gente fazer para esse cara possivelmente, futuramente, comprar da gente. Exatamente. Entendeu? Cara. E daí são estratégias de inbound, de conteúdo, relacionamento. Exatamente. Então, tipo assim, não é Até porque a venda é fruto disso, né? Exatamente. Então, se você vende um serviço, um produto que não é para todo mundo, você precisa identificar o público, né, e saber em quem você precisa perder tempo. Mas você só consegue fazer isso se você tem essas métricas, essas informações na mão. Eu vou fazer agora essa frase e a galera vai cortar. Cara, aquilo que a gente não controla, a gente não melhora. Exatamente. E, cara, pode falar o que quiser. O que tu não controla, tu não melhora. E exatamente. Pra gente encerrar, então, esse assunto dos indicadores encerrar esse podcast? O Max já tá agoniado ali, ó. Nem começou, já tá agoniado. O Max já desligou a câmera ali. Pode continuar. Mas pra matar essa parada aqui dos indicadores, agora falando mais diretamente pra quem vende. O vendedor, cara, ele tem que ter menos medo de objeção. Objeção não é uma parada ruim. A objeção de um cliente, ela faz tu vender mais, cara. Eu digo isso por quê? Porque sempre que vem uma objeção que pra mim não é comum, cara, como assim? Não, deixa eu entender melhor isso aí. E sempre vem coisa nova, né, Thiago? Pô, há quantos anos tu vende marketing digital? Exatamente. Entendeu? Cara, faz bastante. Por isso que eu tô sem cabelo já. Tá careca, né? Tá careca de vender já. Mas os vendedores, cara, eles têm que ter essa visão. Se a gente encara a objeção como algo ruim, a gente acaba entrando em conflito com o nosso cliente. Agora, não, cara, a objeção tem que encarar como algo positivo. Porque se tu tá escutando sempre um padrão, cara, alguma coisa tá errada. Por exemplo, cara, a galera tá falando que tá sem dinheiro. Tá sem dinheiro? Não, cara, ficou pesado, isso e aquilo. Cara, alguma coisa tá errada. Mais uma vez, tá abordando os leads errado, né? Botando os leads errado no teu funil, ou não tá vendo valor. Porque não tá claro pro cliente o que ele tá comprando. Então, cara, tu que é vendedor, gestor comercial, cara, encare as objeções do teu cliente como uma arma para transformar a tua oferta, o teu serviço, enfim, a tua empresa em máquina de vendas, cara. É assim que a gente faz aqui. Sempre que vem uma objeção que eu vejo, eu paro, eu penso, eu analiso, mas não faz sentido. Vai lá nas UTM, Vou lá na UTM, daí falo com o Gustavo e falo com a equipe e tal. Cara, quando a gente entende que a objeção do cliente faz sentido do que ele tá falando, a gente vai lá e faz o quê? Muda, se adapta. Melhora, se adapta. Exatamente, cara. Então, objeção tem que ser encarado como... Não é rejeição. Objeção é uma dúvida que o cliente tem, cara. Todo mundo tem dúvida, tem insegurança na hora de comprar, né? Tu vai contratar uma mentoria, sei lá, sobre como acelerar as vendas da tua empresa, por exemplo. Cara, as dúvidas que o cara tem. Será que isso vai funcionar pra mim? Né? Onde que foi aplicado isso? Será que o cara já atendeu uma empresa igual a minha? Isso não é rejeição. Isso é falta de segurança. Exatamente. Entendeu? Então, mapear esses pontos é interessante para melhorar o processo. E aí, como é que tu faz? Tô inseguro. Cara, alguma coisa não ficou clara. Às vezes, tu não trouxe um case de sucesso. Às vezes, tu não mostrou para ele que é uma parada que tá comprovada. Às vezes, ele entendeu que vai ter resultado daqui a 1 ano, sendo que ele entendeu errado o que tu falou, que o resultado pode ser nos 2 primeiros meses, nos 3 primeiros, por exemplo. Entendeu? Então, cara, são vários fatores, mas a objeção, ela precisa ser encarada como algo positivo e não como algo assim que, uma rejeição, algo nesse sentido.
Massa, perfeito. Não, já falamos um tópico. A Tamires já tá ali querendo comer uma pizza. Já falamos aqui um tópico em quase o podcast todo. Mas enfim. Thiago, né, quando a gente fala de time comercial, quando a gente fala de vendas, quando a gente fala de aumentar o negócio, aumentar as vendas, a gente precisa deixar muito claro que a gente precisa ter uma direção. Né? Então, e essa direção, ela é construída, não é tipo do nada, né? Essa direção, ela é construída com o quê? É com metas. Então, queria saber como a gente pode, né, até para motivar o time, né, para motivar o teu time comercial, como definir as metas de vendas de um time comercial. Boa. Cara, isso aqui é um baita tema, tá? Falar sobre meta. Porque eu converso com muito gestor que tem dificuldade em colocar uma meta para a equipe, uma meta de vendas, tá? Todo mês fecha o mês, o que a gente faz? Zera tudo, nova meta. Tudo e nova meta. Exatamente. E a meta, ela não precisa ser só sobre a quantidade. Pode ser sobre o faturamento, pode ser sobre ticket médio, né? Tu pode, enfim, criar vários tipos de meta ali e bonificação. Mas, enfim, cara, como é que eu defino uma meta para minha equipe, né? O que eu acho certo? Primeiro, a meta ela tem que ser baseada em algum histórico. Ponto. Não adianta tu tá lá, baixou, a meta vai ser X agora. Vamos faturar X. Exatamente. Sendo que nunca teve um resultado tão bom como esse. Exatamente. A meta ela precisa ser baseada em algum histórico ou em alguma projeção de crescimento real. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui na prática. Se eu sei que, beleza, eu, Thiago, aqui é um exemplo genérico, né? Eu, Thiago, eu faço, 100 vendas por mês. Se eu fizer isso aqui, o Gustavo vai ficar louco, né? Não dá conta, Não dá conta. Nossa, a gente dá conta. Dá conta, né? Sempre dá, né? Mas, por exemplo, eu, Thiago, eu faço, eu comecei minha empresa sozinho. Sempre fiz 100 vendas por mês. Aqui eu tô falando genérico, pode ser produto, serviço, só pra galera entender. Eu, Thiago, abri a minha empresa, eu sempre fiz 100 vendas por mês. A empresa foi crescendo, aí eu fui lá e contratei um vendedor. Qual é o sentido que tem em eu botar uma meta de 200 vendas para ele? Ele não tem a mesma experiência Ele não tem a mesma experiência que eu. Ele não tá, 5, 10 anos fazendo a mesma coisa que eu. Entendeu? Então, a meta desse cara, no começo, ela tem que ser menor. Então, tu bota ali, 30, 50, até ele se adaptar. Porque quando tu mostra uma projeção, uma escadinha, né? O teu vendedor consegue aumentar todo mês um pouco o resultado. Cara, ele começa a entender, cara, tô voando. Ele começa a se automotivar. Né? E tu conseguir premiar ele, com uma janta, uma viagem, qualquer coisa nesse sentido, né? Aí depende muito do perfil de cada vendedor que tu contrata. Isso motiva ele cada vez mais em bater as metas, tá? Mas para não fugir muito, cara, a meta ela precisa ser alcançável. Então não adianta tem que ter um histórico, né? E tem que ser alcançável. Então não adianta tu colocar um número ali que nunca chegou, que um número astronômico que cara, pode chegar. O cara olha ali, cara, nem vou fazer muita força, porque não vai chegar. Exatamente. Né? Pode chegar, cara, até pode, mas isso acaba desmotivando. Porque, cara, vamos ser racional. Quem entende do negócio sabe, cara, isso é impossível. Entendeu? Agora, uma coisa assim, a meta, é 100 vendas. Cara, 110. Cara, 110 dá pra chegar, mano. É uma coisa que dá pra acreditar. Então, tu faz uma promoção, tu gera mais lead, tu investe mais em tráfego, enfim. Aí tu faz alguma ação pra gerar mais lead e mais oportunidade pra chegar nas 110. Com base nas métricas nos exatamente. Indicadores. Nos KPIs. Os KPIs, exatamente. Então, primeiro ponto. Tem que ter histórico. Tem que ser algo que já foi alcançado por alguém, tá? Thiago, mas e se eu colocar 110, 120, 150? Cara, pode colocar. Só que tu tem que dar condição pro teu time de vendas chegar nesse resultado. Cara, senão o cara vai pedir demissão e tu vai ter que voltar para as vendas sozinho, entendeu? Então, essa é a minha visão sobre meta, histórico e sempre alcançável. Cara, e toda meta ela merece uma bonificação. E quando a gente fala em bonificação, eu não tô dizendo grana. Porque grana, o cara simplesmente vai pegar ali e vai gastar com o que ele quiser e deu. Agora, se tu dá pro teu time de vendas uma experiência, cara, de algo que ele nunca fez, nunca viveu, cara, isso aí não tem preço. Esse cara vai ficar feliz demais, vai ficar mais motivado ainda, principalmente se tu dá alguma coisa relacionada ao que ele gosta de fazer. Nossa. Entendeu? Então, cara, sobre meta é isso. É assim que eu procuro definir metas, através de histórico e uma meta que seja alcançável, né?
O que o dono da empresa, o gestor pode fazer, cara, é botar a meta... Cara, essa é a nossa meta real do mês. Só que tem a meta surreal. Isso dá pra fazer, né? Beleza, tem a meta surreal. Botar uma escala, né? Exatamente. Sei lá, a meta real aqui é 100 vendas, ô Gustavo. Beleza, então se a gente fazer o que a gente sempre faz, a gente vai chegar em 100 vendas. Vamos ganhar. E se a gente chegar em 150? Beleza, o que a gente precisa chegar em 150? É mais lead? É uma promoção? É resgatar leads lá de um ano? Vamos fazer várias ações pra chegar na meta surreal também, entendeu? Só que, tipo, não dá pra te deixar não, é 150 e deu. Então, acho que trabalhar de forma gradativa assim funciona muito bem. Vem de 100 é 150 e eu vou continuar investindo o mesmo que eu tô investindo em tráfego, em campanha. Não rola, entendeu? Cara, não vai rolar. Exatamente. Daí você começa a bater a bater com os dados, né, com a informação que você tem. Tipo, o teu vendedor ele vende 10% todo mês. Né, tem uma taxa de conversão de 10%. Daí você quer forçar ele a vender 15%. Né, tipo, é gradativo. O negócio ele funciona gradativamente. A não ser que ele seja o Thiago. Não, e mesmo assim... Né? E mesmo assim, tipo, é um cara muito bom, vai chegar uma hora que ele vai bater. Por quê? Porque ele vai chegar no limite. E esse vai limite, oscilar também. Esse limite ele pode ser o quê? Pode ser um limite de entradas, né? De leads. De quanto você consegue alimentar esse vendedor com leads, contatos, com oportunidades qualificadas. E também no limite de atendimento. Porque, para um vendedor, ele vai pegar e vai dedicar o tempo dele na ligação. Né? Então, às vezes, ele não consegue vender 150 porque ele tem um limite de tempo na tua empresa. Tem isso também, limite de tempo. Ele tem um limite de tempo, ele só consegue atender 100. Entendeu? Por isso que o tempo do vendedor deve ser gasto com oportunidades qualificadas. Exatamente. E ponto. E aí é o que você falou, né, Thiago? Você tem que dar a estrutura para esse vendedor conseguir bater esse número. Exatamente. Né? E tem que ser algo realista. Não pode ser nada astronômico que, cara, ninguém chegou, ninguém vai nunca chegar. Dando continuidade nisso ainda, tipo assim, tu falou uma coisa muito importante. O tempo do vendedor é limitado. Acho que tu deve lembrar de mim em março ali, né? Que eu almoçava meia hora e voltava aqui porque tinha um monte de coisa pra fazer. Exatamente. E a gente tava reestruturando a equipe time comercial. Tal, que faz parte, né? Faz parte do jogo. Só que, tipo assim, o meu tempo é limitado. Limitado demais. Então, aquele mês, eu fiz um resultado absurdo. Agora, vamos imaginar que, beleza, o Thiago fez um resultado absurdo e o Thiago trouxe mais 2 vendedores. Esses 2 vendedores, eles não vão ter um resultado tão absurdo com a minha empresa dando a mesma estrutura. Eu preciso dar mais oportunidade, mais leads qualificados. E aí sim a gente já vai para outro assunto que é a escala. Mais treinamento, exatamente. Aí a gente já vai para o assunto da escala. Então, eu preciso de, sei lá, 200... Não, vamos botar um pouquinho mais para ficar parelho. Preciso gerar 1000 leads pro Thiago fazer 100 vendas. Cara, se eu botar outro vendedor, ele não vai vender muito mais que isso. Entendeu? Beleza, botei outro vendedor. Cara, eu posso gerar mais 1000 leads. Então, eu passo a gerar 2000 leads por mês e já tenho a possibilidade de fazer 200 vendas. Exatamente. Aí é escala, né? Aí aqui a gente já tá falando de outra parada. Não adianta você gerar 2000 leads para um vendedor só, ele não vai dar conta. Consegue atender 100. Só vai dar conta de 100 vendas. Só vai conseguir atender 100. Daí a tua empresa vai ficar mal falada porque, eu mando mensagem e o cara não responde. Eu quero comprar, os caras não respondem. Teu vendedor vai ficar perdendo tempo com lead desqualificado que não era para estar perdendo tempo. Exatamente. E mais uma vez entra no assunto principal, cara. Métricas. Indicadores. Exatamente. Porque se tu não sabe quanto que tu gera de demanda e quanto que tu vende para essa demanda, tu não escala, tu não dá o próximo passo. E detalhe, a escala de um negócio, aí depende muito do negócio, mas ela não tá só a ver com o número de vendas, mas ela tá interligada com você vender mais vezes pro mesmo cliente e aumentar o teu ticket médio. Exatamente, fazer upsell. Exato. Isso entra é muito mais escalável. Isso, recorrência, upsell, tudo entra no, né, tipo, porque o lead entra, né, o lead entra, se torna oportunidade, se torna venda. E ele continua na tua base. Entendeu? Então aí você precisa pegar esse lead de novo pela mãozinha. Eu tenho um produto perfeito para ti. Surgiu um serviço perfeito aqui para ti. E mostrar para ele. Cara, uma boa parte desses leads vão voltar a comprar de ti.
Mas primeiro você precisa criar um relacionamento, precisa gerar um conteúdo de valor para esse... Mas daí é conteúdo para outro podcast. Até falar uma coisa, mas deixa para outro podcast. Deixa para outro podcast. Para nós não se estender muito. A Tamires quer comer pizza e o Max tá com fome, olha ali, ó. Mas enfim, cara, e daí a gente já vai pro próximo passo, né? Eu sei que a resposta dessa pergunta é analisar as métricas, né? Porém, como que a gente faz isso? Né? Como que a gente define não, como a gente cria um perfil do cliente ideal e usa isso para orientar a estratégia comercial? Como que a gente faz isso? Cara, é caso a caso isso, né? Porque o perfil ideal para mim não é o perfil ideal pro Max, por exemplo, né? Isso muda muito. Cara, o que eu considero o perfil ideal de cliente? Não é o cara que é meu amigo, que paga rindo pra mim, a gente toma cerveja e tal. Uma hora os amigos acabam, né? Não é isso. Pra mim, o perfil ideal de cliente é aquele cara que tem as características para comprar o teu produto ou serviço. Então, vamos usar o exemplo aqui da agência. Se o meu vendedor ele atende um lead que entrou em contato porque não tem tempo e não tem conhecimento para fazer anúncio online, né, tráfego pago, uma estratégia de inbound... E quer aumentar o faturamento dele, e isso é um desejo, não é uma prioridade que ele tem, o meu vendedor ele não tem motivo para perder essa venda. Então, ele tem que ter essa clareza. Cara, o nosso perfil de cliente ideal, com base no nosso histórico, de tudo que a gente já testou, tem esses problemas aqui. Essas são as dores que ele tem. Então, quando tu for conversar com ele, tu tem que perguntar, cara, qual que é o motivo de tal coisa? O que tá... Porque quando tem esse mapeamento, tu entende, esse é o cara que eu quero. A gente consegue montar um script aqui agora? Cara, dá pra montar. Dá pra montar? Vamos supor que eu tô fazendo um atendimento pra ti. Tá. Vamos imaginar que tu tem um e-commerce, certo? Perfeito. Daí eu tô entendendo teu cenário e tal. Eu vendo bicicleta. Bicicleta? Bicicleta, legal. Aí a gente tá conversando, tal, tem e-commerce. E aí eu chego pra ti num determinado momento ali, com 10, 15 minutos de conversa. Ô, Gustavo, cara, entendi que o principal modelo que tu vende aqui é a Caloi e tal, que o modelo pra crianças, né? É o que tu mais vende. Carói. Carói? Não podemos falar Carói. Marca aqui, senão... Tá. É Carói, então. Carói. É Carói. Caral. Carói, então. É o modelo que tu mais vende, tal, o público é X e tal. Mas, Gustavo, eu queria entender o seguinte, cara. Qual foi o principal motivo de você ter procurado uma ajuda de uma agência? Né? O que você espera da nossa empresa? Responde. Cara, eu espero, assim, o motivo de eu ter procurado uma agência de marketing digital é para me ajudar a aumentar as vendas da minha empresa. Show. Cara, olha só, tu tá dizendo que tu quer vender mais. Aqui, eu não posso fazer mais perguntas fora de contexto. Ô, Gustavo, legal, cara. Fico feliz que tu tenha procurado a ajuda do meu time aqui pra vender mais. Qual o teu ticket médio, né? Qual o teu ticket médio, então? Pô, Gustavo... Ignora o que eu acabei de falar, o ouro que eu acabei de entregar. Escutativa. Cara, eu perguntei por que tu me procurou. Esse é o teu motivo. Aqui eu começo a destrinchar. Cara, fico feliz que tu tenha procurado a minha empresa pra te ajudar a vender mais, porque é nisso que a gente é especialista. Deixa eu entender como é que tá o teu cenário hoje, né? Quanto em média que tu vende por mês aí no teu e-commerce, Gustavo? Cara, fatura aí, média aí, 100 mil reais por mês. 100 mil reais por mês. Legal. E a gente não sai disso, cara. É incrível. Cara, eu escuto isso de 10 clientes que eu falo todo dia, eu devo escutar de uns 8 isso, ô Gustavo. E é só 10 bicicletas, cara. Cara, 100 mil por mês. Cara, não é um faturamento ruim, né? Mas com a estrutura que tu tem hoje, número de funcionário, produto em estoque e tal, cara... Tua visão, assim, dá pra vender quanto a mais? Quanto que tu mereceria vender a mais hoje? Cara, eu consigo, com a estrutura que a gente tem hoje de vendedor, eu tenho um vendedor parado ali que, enfim, tá sem fazer nada, tá conversando no WhatsApp com outras pessoas fora. Tá brigando com a mulher? Tá brigando com a mulher e tá no Instagram ali. Então, cara, tipo, tem gente com tempo ocioso. Eu acredito que a gente tem produto e tem estrutura e tem time pra vender o dobro. O dobro. Cara, dá pra chegar em 200 mil em faturamento. Exatamente. Cara, e na tua visão? O que tá faltando pra chegar nesse resultado, Gustavo? Cara, daí dá aquela coçadinha na cabeça aqui. Mas é aqui que o vendedor, no nosso caso, né, ele vai entender a dor. Uhum. Porque o empresário que quer vender mais, na cabeça dele ele tem algum motivo que tá impedindo ele. E aqui o vendedor vai escutar e vai orientar, mas vou deixar tu responder essa. Cara, eu acho que falta melhorar as estratégias de marketing aqui. Porque a gente... anuncia no Google, mas eu não sei o que tá vindo de venda, o que não tá. A gente anuncia no Facebook, também não sei de onde que tá vindo essas vendas.
Então eu preciso ter uma direção. Legal. Então, tu acredita que o que está faltando hoje é uma estratégia mais eficiente? Uma estratégia mais eficiente para eu poder investir mais. Show. Quando que tu pretende resolver esse problema, Gustavo? Para ontem? Aqui tu já vai afunilando, né? O cara tá com urgência. Aqui eu até fui mais direto, só para dar o exemplo aqui, mas eu poderia fazer mais perguntas. Um vendedor bom, por exemplo, no nosso segmento, ele faz perguntas um pouco mais técnicas nesse momento, né? Tipo, o cara quer chegar a 200 mil em vendas. O meu cliente está falando que o problema é estratégia. Ô, Gustavo, e quais estratégias que tu tá utilizando hoje? Cara, Instagram, fazendo post no Instagram. Fazendo errado, né, Gustavo? Tô fazendo post no Instagram. Pago a menina lá pra fazer os postzinhos no Instagram. A sobrinha. É. Então a gente publica lá e é isso aí. Tá, então tu só faz publicação, então. Sim. Cara, nesse caso que tu tá citando, é o cara que eu digo que é perfeito pra vender. Porque o cara tá fazendo tudo errado. Tudo errado. Como é que o cara vai vender só com postagem? Tudo que não é pra fazer, tá fazendo. Exatamente. Então, tipo assim, aqui eu já entendi o problema. Uhum. Eu já entendi um problema. Então, dependendo dos serviços que tu tem na tua prateleira, tu pode começar com um serviço que traz um resultado mais rápido pro cliente, né? Então, tráfego pago, uma estratégia de inbound. E depois que ele já tá na tua lista, na tua base de clientes, tu vender outros serviços, tá? Mas já que a parada era fazer um script ao vivo, geralmente é isso que eu uso lá para identificador. Perfeito. Do cliente, que é entender o que é perguntar, tá impedindo. Né? Perguntar. Exatamente. E a cada pergunta você vai afunilando, vai entendendo cada vez mais o perfil do teu cliente, vai entendendo a dor dele, vai entendendo o que ele precisa. Tu pode até usar perguntas de implicação. Eu vou ser sincero, cara. Implicação ela é interessante para alguns casos. No nosso caso, é mais interessante fazer o cliente imaginar o cenário, né? Então, Gustavo, tu tá aqui com 200 mil, tu tem potencial para faturar 200 mil. Cara, o que tu faria com 200 mil? Exato. 100 mil a mais na tua conta agora, Gustavo. O que tu ia fazer com essa grana? Não, ia comprar um carro, né? Primeira coisa que eu ia dizer assim, tu ia ter que vir aqui gravar um depoimento pra minha empresa, né? Uhum. Primeira coisa. Então, quando tu faz o cliente imaginar, cara, esse cenário, tu faz ele rir do outro lado. E é isso que ele quer. Entendeu? Lógico, tu vai trabalhar esse processo de vendas se realmente dá pra ajudar o cara. Tu faz ele aliviar a pressão dele não estar conseguindo atingir o resultado que é possível. Exatamente. Mas tem o perigo, o cara acha que não é urgente. Calma aí. Porque tu faz ele imaginar o cenário, mas depois, Gustavo, tem potencial pra isso, tal, fico contente, tu vai fazer tal coisa. Mas, cara, se tu não resolver isso aí, se tu não fizer isso aqui, né, como é que tu imagina melhorar esse cenário? Né? Então, tipo, se tu não fizer o que eu tô falando aqui, que é o certo, como é que tu vai resolver esse problema? Não tem como. Entendeu? Então, aqui tu implica um pouco, só que não uma implicação agressiva. Né? Tu começa a conscientizar o cliente de que ele precisa tomar uma decisão. Isso que eu ia falar, é mais conscientizar do que implicar. Exatamente. Porque, tipo, tu não tá fazendo nada diferente. Como é que tu quer melhorar o resultado se tu não tá fazendo nada diferente? Exatamente. Aquela velha frase de não sei quem que falou até hoje, tipo, todos os pensadores falaram, né? Tipo, você só consegue mudar o teu não adianta você fazer as mesmas coisas e querer um resultado diferente. Esperar um resultado diferente. Então você precisa mudar, precisa melhorar, precisa estruturar o processo. Exatamente. Mas perfeito, Thiago. Tá aí o meu script ao vivo e a cores. Foi legal esse script. Te peguei de surpresa, né? Não tava no roteiro. Aqui não tem nada de surpresa. Eu escuto pergunta diferente nas vendas e estamos sempre preparados. Só falei porque eu sabia que tu ia dominar, né? Então, mas enfim. Daí começa aí. Então, eu não vim preparado. Mas enfim, Thiagão, cara, então pra gente começar a ir pros finalmente ali, eu queria saber como que a gente consegue, beleza, né, tipo, já estamos gerando lead, estamos gerando venda, né, o time comercial tá lá, pá. E, cara, como é que a gente analisa o desempenho, além de analisar a ligação, né, o que ele tá fazendo de errado ali e tal, o que a gente pode fazer mais para avaliar o desempenho do time, o desempenho individual do time comercial? Cara, de cada indivíduo, tá? Sim. Falando de métrica, foi tudo que a gente já conversou até agora. Mas eu acho que é pelo menos a experiência que eu tenho, que quando você tem um acompanhamento semanal, 1 a 1, com o teu time de vendas, você consegue se aproximar mais, porque cada vendedor tem um perfil diferente. Tipo, eu já tive vendedor aqui que para vender serviço, para vender o nosso serviço, para clientes que vendiam serviço, o cara tinha um perfil matador.
Agora, se eu dava um e-commerce pra ele, não rolava. Não rolava. Entendeu? Então, só que isso eu consegui mapear com o quê? Acompanhamento semanal. Tá? Então, pra mim, tu ainda fala muito disso, né? Cara, o acompanhamento é ouro. Hoje nas empresas, nos negócios em geral. Então, acompanhar o teu vendedor 1 a 1, fazer roleplay com ele, né? Que são simulações de vendas. E tu dá a direção pra ele do que ele tem que manter que tá certo, do que tá errado, do que precisa melhorar e tal. Cara, pra mim, não existe algo melhor, tá? E o roleplay tu pode fazer algo melhor, que eu digo algo mais eficiente, que vai corrigir tão rápido e que vai trazer um resultado tão rápido. Eu já tive experiências de fazer uma correção de roleplay, né? Pô, o cara tá viajando aqui. Numa segunda-feira, cara, o resto da semana foi... Voou. Daí a gente já entra mais no assunto sobre liderança. Exatamente. Né? Então, a gente... cara, comercial não é só vender. Não é só vender. Você tem que liderar também. Se você tem um time comercial, se você tem uma equipe, você precisa dar direção, você precisa trazer segurança para esse time. Dar treinamento, acompanhamento. Não é só vender, cara. Exatamente. Então, pô, né, bem interessante fazer roleplay, fazer acompanhamento semanal. Porque, cara, às vezes ele não tá numa performance muito boa naquela semana ali porque ele precisa conversar. Ele precisa, desabafar alguma coisa que aconteceu na vida dele, né? Alguma coisa que ele não tava satisfeito, não tava legal. Às vezes ele vai comentar, cara, tá chegando lead desqualificado, não consigo converter porque tá chegando lead desqualificado. Exato. E existem coisas que, na liderança, né? Quando você é líder de alguém, às vezes ele não vai falar pra ti. Então você tem que ir lá e perguntar, com toda a calma do mundo. E aí, cara, o que tá acontecendo, irmão? Eu gosto sempre de jogar limpo. Uhum. Né? Papo reto, né? Papo reto. Sempre que eu vou conversar com uma equipe de vendas, cara, assim, ó, eu não quero que tu fale o que eu quero ouvir. Eu quero que tu fale o teu ponto de vista, né? O que tá faltando pra isso? O que tá sentindo isso aqui? Porque eu tenho uma visão, mas a pessoa tem outra e às vezes eu vou concordar ou não com o que ela vai falar, tá? Mas isso que tu tá falando é muito importante porque, assim, pra um vendedor, cara, ou pra qualquer pessoa que esteja dentro da sua empresa performar, ela precisa ter clareza do que ela precisa fazer. Só que mesmo tendo clareza, existem alguns impactos pessoais, né? Existem alguns acontecimentos na vida pessoal que acabam impactando o profissional. Então, fazer uma boa gestão de um time de vendas não se trata só de fazer treinamento de parte técnica, de fazer roleplay, não. Se trata de tu dar um acompanhamento total, cara. E quem falar ao contrário disso pode falar e tá tudo certo, mas eu não concordo. Porque se o cara não tiver bem, se o vendedor não tiver bem com o dia a dia dele, com a vida dele, enfim, cara, não vai performar. Não vai pra frente. Tu já viu, tipo assim, ó, eu nunca comprei de um vendedor que tava triste, cara. Não tem como. Eu já comprei, mas com raiva. Não, eu não já comprei com raiva. Mas era porque eu precisava, senão não teria comprado. Senão eu teria comprado. E me deu muita raiva, mas... E tu não compra de novo, provavelmente. Não compro de novo. Exato. Tá, então, cara, é mais sobre isso, assim, sobre a gestão em si. Eu vejo que a galera foca bastante na parte técnica. A parte técnica, assim, de analisar ligação, métrica... Ela é totalmente importante. Processo de venda também. Exato. Script de venda, adaptar, né? Script de vendas. Exatamente. Ele é totalmente importante. Só que, cara, a parte do acompanhamento individual, da gestão de liderança mesmo, cara... Para um time faz total 80%. Diferença. 80% é gestão de pessoas. Porque você precisa, né? O vendedor, ele... até não querendo falar mal de ti, né? Mas o vendedor, ele é impulsivo. Ele se movimenta a resultado. Exatamente. Se movimenta a resultado. Acabou um mês, zerou tudo. Cara, zerou e ele precisa ser motivado ainda mais. Exato. Então, o acompanhamento semanal ele serve para trazer direção. Beleza, cara. A gente bateu meta. Próximo mês aí vai ser desafiador, mas, cara, vamos para cima. A meta vai ser essa aqui agora. Então, vamos para cima e vamos, bate ali e tal. O que tá acontecendo? Vamos melhorar, vamos mudar, vamos partir para cima, vamos escalar. O que a gente pode fazer? Quer lead melhor? Beleza, tá aqui lead melhor. Tá aqui a oportunidade melhor, né? Tá aqui os contatos, vamos fazer uma lista, vamos atrás de cliente, enfim, motivar realmente, energizar o time comercial. Energizar, cara. Energizar, acho que isso é um ponto bem importante, trazer energia, né? Uma energia positiva, o time acaba percebendo. Exato. Essa energia de ti. Exato. Porque, cara, tu pode ser o cara mais experiente na face da terra em vendas, né? no ramo que você atua. E se você não souber
liderar o teu time né, tipo, trazer essa energia pro teu time, não vai performar. E não ter esse acompanhamento, não ter essas métricas, não ter essas informações, não vai performar. Exatamente. Tem um último ponto que tu estava comentando, cara. Tipo assim, ó. A equipe de vendas, cara, se ela não tiver sincronizada, né? E quando eu digo sincronizada, é o time inteiro tá jogando junto, cara, também não vai. Então tu tem que ter uma harmonia entre a equipe. Tem que deixar claro para ele, por exemplo, um vendedor sênior. Pô, o vendedor que é sênior é um cara que tem mais experiência. Então eu posso passar os contatos que eu posso vender um ticket maior, porque ele já tem toda a experiência. Então eu passo para esse cara. Não faz sentido eu passar um cara que pode pagar, sei lá, 10 mil aqui pra agência, por exemplo, para quem tá começando agora. Não porque o cara não merece, não é nem isso, mas ele ainda não tem a capacidade, muitas vezes, para converter esse lead em uma venda. Entendeu? Então, quando eu não deixo isso claro para quem tá na minha equipe, lead melhor tá indo pra ele. Não, isso tem que estar claro. Quando entra a equipe aqui, eu sempre falo, cara, tu agora vai atender esse perfil de cliente. E o foco é vender isso aqui. Depois tu vai pra cá, então tu... É um treinamento, né? É um treinamento. É um treinamento. E ele continua sendo treinado a cada dia. Só que a galera às vezes não deixa claro. Então tem que deixar claro, Tem que deixar claro. E às vezes só cobra resultado. Só cobra resultado, Exato. não acompanha, não deixa claro, não dá suporte e só cobra resultado. Isso vai desanimando, vai desmotivando. Pra finalizar, cara, essa parte de liderança e tal, cara, a maioria dos vendedores que eu conheço, eles são medíocres. Não tô xingando ninguém aqui, tá? Mas eles são medíocres porque eles têm medo. Eu já fui assim. Tu sabe disso? Eu já fui assim. Tem que destravar. Tem que destravar. Meia horinha de conversa comigo aqui, ó. Já resolve esse problema. Cara. Às vezes o vendedor, cara, ele tem aquela parada, cara, eu posso vender mais. Mas ele tem medo de oferecer. Mas por que ele tem medo de oferecer? Porque ele tem medo de perder a venda. Porque ele tem medo de o cliente dizer não. E, cara, e tá tudo certo. O cliente, ele nunca vai... Se você for uma pessoa, um vendedor que faz o que precisa ser feito, ele não vai estar rejeitando você. Cara, a oferta naquele momento talvez não fez sentido. Só que, se fizer sentido, tu vendeu, pô. Entendeu? Tu vendeu. Então, além de trazer... Faturou, pô. Além de trazer faturamento a mais para o cliente, tu também vai ajudar, para a empresa no caso, tu também, como tu tá oferecendo mais coisas para o cliente, ele também vai ter mais benefícios, né? No nosso caso, por exemplo, o cara vai faturar mais, vai estar explorando 100% do que o digital tem a oferecer, só que às vezes o vendedor ele tem essa parada bloqueada, porque tipo, cara, mas será? O que eu sempre penso é que quando eu converso assim, eu identifico um cara que tem esse medo, né? Que, cara, o medo é uma coisa medíocre, é uma coisa que a gente precisa vencer, né? Quando eu identifico um cara desse, o que eu percebo? Ele não tem clareza. Não tá claro para ele o que esse a mais que ele vai oferecer pro cliente vai mudar pro cliente. E aí ele não sabe explicar e ele fica inseguro, entendeu? Ou aquilo que eu falei, cara, ele até sabe, mas ele tem medo de oferecer e o cliente rejeitar, ou o cliente trocar ele por outra empresa por causa de algo que ele ofereceu. E o cara não vai fazer isso, mano. O cara não vai fazer isso. Porque quando tu abre os olhos do cliente, cara, isso aqui vai resolver o teu problema. Agora, tipo, sei lá, uma loja de celular, vamos dar um exemplo aqui. Eu fui comprar um celular, né? Não fui comprar, mas vamos contextualizar. Vou comprar um celular. A vendedora, tá, Thiago, por que tu quer trocar de celular? Cara, assim, ó, eu não uso o celular pra nada. O meu negócio é WhatsApp e ligação. Então, se o negócio é WhatsApp e ligação, cara, esse aqui vai funcionar pra ti. Mas, ô Thiago, tô vendo que tu é casado. Tu tem filha? Tenho. Cara, é interessante tu registrar os momentos que tu tá com a tua filha? Pô, com certeza. Cara, então por que tu não pega um celular com uma câmera melhor? A tua filha assiste videozinho na internet? Então por que tu não pega um celular com uma câmera melhor? Com uma tela maior. Exato. Isso vai do treinamento, da inteligência do vendedor. Então assim, às vezes um celular quer comprar de 2, 3 mil... Por causa dessa parada, pô, Thiago, é interessante isso aqui? E esse ponto aqui, né? Cara, o que tu faz? Qual que é a tua profissão? Sei lá, sou vendedor. Cara, tu grava vídeo, tu usa teu celular pra isso. Tu começa a ter argumentos. Cara, então assim, ó, minha visão, esse aqui resolve teu problema da ligação, do WhatsApp, mas, cara, esse aqui vai resolver todos aqueles pontos que a gente conversou. Esse aqui é tanto, esse é tanto, cara. O que tu acha? Dá pra parcelar, fazer assim, como quiser. Cara,
Pix na hora. Tô ofendendo o cliente? Não, tá oferecendo. Tá oferecendo algo a mais. Algo melhor? Algo melhor, obviamente. Se o cara fez sentido, vai lá e compra, pronto. Entendeu? E, cara, é isso. A gente não pode ser travado, mas tem muita gente que eu já fui assim, tá? E clareza nos processos, segurança do que precisa ser feito e, cara, principalmente treinamento. Roleplay, script, cara, isso aí destrava qualquer vendedor, mano. Eu digo que hoje a gente é capaz, cara, de trazer qualquer um que tenha boa índole, que esteja dentro das nossas culturas, da nossa cultura, perdão, e transformar num bom vendedor, cara, porque os nossos processos são claros, os treinamentos dão resultado. Então eu tenho muito orgulho aí de tudo que a gente já construiu e tá construindo. Massa. E, Thiago, pra gente finalizar, a gente começou a falar de CRM ali e tal, então provavelmente tem alguém assistiu aqui, tá? Alguém escutou o nosso podcast e não sabe o que é um CRM, não sabe o que ela pode fazer, pode agregar no time comercial dela para organizar e para conseguir gerenciar. Então, dá algumas dicas aí de ferramentas, cara, que o vendedor, o time comercial, ele pode usar para ajudar no dia a dia deles. Porque às vezes ele fica perdendo muito tempo organizando, sendo que ele poderia otimizar essa organização em algumas ferramentas, em algumas plataformas e dedicar o tempo dele só para vender. Boa. Que é o que importa, né? Sim, boa. Cara, dá para falar nome agora ou não? De ferramenta? Pode falar. Pode falar? Tá, então beleza. Cara, tem várias no mercado, várias CRM. Então vamos começar pelo princípio aí. O que é um CRM? O que é um CRM, exatamente. Esquece sigla, esquece qualquer coisa. Pensa no teu dia a dia. Todo vendedor que trabalha com atendimento ao público e que precisa do vendedor para finalizar a venda, ele precisa ter um acompanhamento das oportunidades que ele atende. Então ele tem que saber qual foi o primeiro contato, o que foi conversado com esse cliente, qual produto ou serviço ele tinha interesse, o que foi negociado. E, cara, é impossível tu registrar tudo isso numa conversa de WhatsApp. É impossível tu lembrar disso. O que acontece na maioria das vezes? O cliente vem na loja, tá, beleza. Dá 3 meses depois o cliente volta, queria comprar aquele tal. O que tu quer mesmo? Tal. Não anotou nada, não. Enfim. Não tem histórico. Não tem histórico, exatamente. Então ali às vezes o cliente, tu tinha feito tal desconto pra mim. Cara, já era. E agora? Ou pior, o cliente saiu da loja, não, cara, gostei, tal, vamos negociar isso aqui. Cara, pode me ligar até sexta-feira pra eu te dar uma resposta? Nunca mais. Numa venda de carro, por exemplo. Às vezes acontece numa venda de carro, às vezes acontece também. E com frequência. Só que o vendedor... não, beleza, ele vai achar, mas se o cara quiser ele volta. Cara, não é assim. Então, explicando... Eu mesmo já fiquei de ver um carro e eu perguntei, o cara, levamos pra oficina. Aí volta tal dia. Nunca mais. Cara, nunca mais achar, até que já venderam aquele carro. Exatamente. Esse cara poderia ter me chamado. Eu contei toda essa história pra quem tá assistindo entender o seguinte, que o CRM ele serve pra resolver esse problema. Então, o CRM é um software, né? É um programa onde você insere todas as informações dos teus prospects, dos clientes que você está conversando, negociando, e consegue entender em qual etapa do funil ele está. Se é o primeiro contato, se já foi conversado, se você precisa ligar para ele, mandar um WhatsApp, se tem que enviar um contrato. Então serve para o vendedor se organizar no processo de vendas. Que, cara, quem é organizado vende mais, bate mais meta, ganha mais dinheiro e cresce. Otimiza mais tempo também, né? Otimiza mais tempo. Até porque, tipo, vou chamar esse cara de novo, né? Às vezes você já chamou o cara ontem. E você, às vezes, nem sabe quantas vezes já ligou para aquele cara ali e tal. E com o CRM você consegue organizar a primeira ligação. Beleza, amanhã vai ter a segunda ligação, se ele não fechar. Foi para a segunda ligação, foi para a terceira ligação. Insisto mais? Dependendo do processo da empresa ali, insiste ou não. Exato. Entendeu? E daí já joga ele pro perdidos ali. Ou, cara, já pega e apresenta, agenda uma ligação e apresenta uma proposta, por exemplo. Exatamente. E trazendo um pouquinho daí pro marketing, tu trabalha com CRM, né? Falar da RD Station, que é o que eu gosto bastante. Que é o que a gente usa e que eu gosto, RD Station CRM. Cara... Sei lá, fiz 5 contatos com o cara não me responde, eu vou lá e vou botar marcar perda, o cliente não me respondeu. Então, tentativas de contato esgotado.
Se quem está assistindo já tem uma estratégia de automação, de marketing, de inbound, a partir do momento que eu descarto esse cara pro time de vendas porque as tentativas de contato foram esgotadas, ele começa a cair no meu fluxo de relacionamento. Então ele já recebe um e-mail na hora. Pô, fulano, a gente viu que você não respondeu o nosso time comercial, a gente ficou preocupado porque você pediu uma ajuda para vender mais, mas faz o seguinte, se for prioridade para te vender mais, eu tô te deixando um link aqui. Uma segunda oportunidade para você contratar o nosso serviço. Exatamente. Então, tipo assim, se não tem CRM, não faz isso. Às vezes tu ligou 15 vezes pro cara e tá ali insistindo ainda. Entendeu? E eu vou até dar um exemplo. Que pra mim, quem não usa CRM deixa muita grana na mesa. E eu vou dar um exemplo claro disso. Eu fechei um negócio essa semana, que a cliente me chamou, pediu pra eu mandar o contrato, já tinha conversado com ela fazia 2 meses. As minhas tentativas de contato já tinham esgotadas, então eu descartei ela, até porque ela parou de me responder e tal. E eu realmente tinha ficado preocupado, porque era um contato muito bom e dava pra ajudar. Mas ela não tava se ajudando, né, naquele momento. Mas enfim, voltou. Thiago, vamos fechar o contrato? Acho que depois de uns 2 meses, assim. Ou 1 mês e meio, por aí, enfim. Daí, beleza, vamos fechar, mandei o contrato e tal. Ela, Thiago, a gente tinha negociado o valor X. Tipo, ela tinha falado uns R$300 a menos. Epa, como assim? Cara, eu não lembro disso aí. Eu pensei, né? Eu não lembro disso aí. Daí eu, não vou responder. O que eu fiz? Eu fui lá no meu CRM, botei o e-mail dela e eu vi lá, valor negociado. Mas não era o que ela falou. Uhum. Era R$300 a mais. Aí eu bati um print, ó, fulana, tá aqui registrado. Ó. Aí eu ainda brinquei com ela. Ainda bem que eu marco tudo. Tá aqui registrado que o valor foi esse dela. Ah, tá, verdade. Cara, se eu não tenho isso anotado pra eu esquecer, cara, eu ia perder, tipo, só 300 pau a menos. Quem tá no preju? Empresa. E, cara, o próprio vendedor que vai ganhar menos de comissão. O vendedor que vai ganhar menos. Exatamente. Então, por isso que eu digo, isso eu tô contando de um caso. Uhum. Agora, quantos casos isolados, juntando vários vendedores, várias empresas que acontecem, cara, todos os dias. Exatamente. Sem um CRM pra ajudar. Exatamente. Então, cara, CRM não é custo, é investimento. E é barato. Tem de graça. Para começar a experimentar. Para começar, a gente começou experimentando de graça. E além de um CRM, quais outras ferramentas que a gente precisa ter num time comercial para ele funcionar bem e otimizar tempo? Tem mais alguma? Agenda. Agenda é a principal para te se organizar com o teu dia a dia. Com notificação, né? Porque sem notificação... eu boto tudo no celular, cara. Uhum. Tudo no celular. Então tem... ele já apita ali, né? É integrado e tal. Cara, eu recomendo a agenda. Um WhatsApp. Pra mandar uma mensagem rápida. Vou me atrasar pra uma reunião porque tá em outra. Cara, já pega o celular e já manda. Um sistema de telefonia, seja o próprio celular com plano pago. Um VoIP. Ou VoIP dentro da empresa. O CRM já foi dito. Cara, o vendedor ele precisa ter argumentos também. Querendo ou não, isso é uma ferramenta. Uhum. Né? Então, tu ter argumento, saber quebrar a objeção também é uma ferramenta que tu usa no dia a dia. Mas falando da parte de tecnologia, cara... CRM, agenda, plano telefônico, né, celular, enfim, e o WhatsApp. Cara, hoje em dia isso aqui é os principais. Porque a rede social também, querendo ou não, é uma ferramenta para te fazer ponto de contato com os leads. Pra tu entrar em contato, achar o cara. Te achei, não me respondeu no WhatsApp, mas te achei aqui no Instagram. Até como exemplo para quem tá assistindo, né? Como é que a gente faz hoje? O primeiro ponto de contato é sempre o telefone. Porque além de tu conseguir medir o interesse do lead, se ele tá mais preparado e tal, tu consegue resolver mais rápido. Se eu não consigo no telefone, eu vou no WhatsApp. Se o WhatsApp ele não vai, eu vou no Instagram, no LinkedIn ou no próprio site da empresa. O último é o e-mail. Tipo, o último que eu vou, digamos assim, vou insistir, né? Mas, tipo, eu falei 6 pontos de contato aqui. Então, cara, tem 6 canais diferentes para te tentar encontrar o teu cliente. Uhum. Então, além do que eu falei ali antes de celular, de CRM, cara... também tá por dentro da tecnologia para te usar esses canais diferentes para conseguir encontrar o teu cliente. Já aconteceu vários casos de o cara preencher um telefone errado, na inocência mesmo, que tava rápido e tal. E, cara, não dava de nenhuma ligação. Não dava. Cara, eu fui lá, entrei no site, vi um outro telefone. Consigo falar, falando, consegue, esse aqui é o telefone. Pronto, e vendi. Então, tipo, se eu não vou atrás, se eu não uso a tecnologia ao meu favor, cara... Já era. Já era. E pra quem trabalha com venda online, tipo, trabalha na frente de um PC fazendo demonstração, né, se for software, ou fazendo reunião de qualificação para vendedor, cara, um baita fone de ouvido.
tá? Um fone que isole os ruídos externos, que o cliente consiga te ouvir bem. Porque a pior coisa que tem é o cliente ter aquela sensação de que tá num telemarketing, cara, sim. com a berraçada no fundo e não entendendo nada. Então, são esses pontos aí, mestre. Pro telemarketing também, providenciem fones bons, né? Porque é muito ruim de escutar. A gente tem uns aí pra recomendar. É muito ruim de escutar. Mas, cara, que bacana. Perfeito. Foi muito boa a conversa. Eu acho que pra mim ficou muito mais claro, né? Tenho certeza que a gente falou numa linguagem clara pra quem tá nos ouvindo ou nos vendo. E queria agradecer, né? Chegando ao final de mais um podcast, né? Queria te agradecer, Thiago, agradecer ao time aqui que tá gravando, Platô Filmes, nossos parceiros. Terminando o dia com 3 vendas novas. 3 vendas novas, exatamente. Quem que tá terminando o dia com 3 vendas? Né? Tu? Né? Parabéns, hein? Deixa eu parabenizar aqui, ó. Será que vai rolar um Pix ao vivo aqui, ô? Vou te levar no The Boss. Já fui ontem. Comer um hamburgão. Mas, cara, parabéns aí pelas vendas de hoje. E vamos vender ainda mais, né? Vamos dar-lhe. E pra quem assistiu esse Pod Ads, é um prazer, né? Tá recebendo você aqui nesses nossos canais de comunicação. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, se cadastra lá. Se cadastra não, né? Segue nós. Segue a gente lá nas redes sociais. Procura por Aldeia Marketing Digital que você vai encontrar. Beleza? TikTok, Nossa, Instagram, tudo, né? Facebook. Enfim, tamo por tudo aí. Spotify. Se inscreve no YouTube aí se ainda não é inscrito também. Se inscreve no Spotify. Enfim, a gente tá por tudo. É interessante, é importante você acompanhar os nossos conteúdos, que sempre tem conteúdo muito legal aqui. E tá cada vez tendo mais conteúdo bacana aqui no nosso canal, né, nas nossas redes de comunicação. Acompanha o nosso blog aí também tem conteúdo. Enfim, se cadastra em qualquer lugar aí que, cara, você vai receber Aproveita. Vai receber conteúdo de qualidade, conteúdo informativo e que vai ajudar a sua empresa a faturar mais e aumentar o lucro aí nos próximos meses na sua empresa. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Platô Filmes. Muito obrigado eu também, né? E a mim mesmo, agradeço a mim mesmo. E é isso aí. E até a próxima. Uhul!